Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje eu encontrei uma pessoa, não vou falar se é homem ou mulher, que na igreja falou assim, você que vai ministrar hoje? Deixa eu ir embora. Brincadeira. Mas a gente tem sido abençoado com essa série. Você foi abençoado com essa série? Amém. Eu creio que cada uma das mensagens trouxe algo especial para o seu coração. E essa série vem mostrar o quanto nossa igreja está se preparando para algo maior. Nós vamos aprender hoje sobre um homem que teve a sua história registrada no livro mais importante da humanidade, a Bíblia Sagrada. Então eu quero convidar vocês, quem tem a Bíblia no celular, a acessar, ou quem trouxe a Bíblia, abrir em Juízes 11, de 1 a 3. Nós vamos falar hoje sobre Jefté. E diz assim a palavra de Deus: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa noite. Te pedimos agora a favor do alto Espírito Santo, para que possamos entender a tua voz, possamos ser ministrados com esta palavra. Aqui estão seus filhos e filhas, Senhor, sedentos em ouvir a tua voz. Que a partir de agora eles ouçam a voz do teu Santo Espírito e vejam a tua face. Que eles possam se deleitar na tua presença, Pai. E em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que está impedindo os teus filhos e filhas de compreender a tua mensagem, de receber a tua palavra. Tudo aquilo que vem atrapalhando, Senhor, a ouvir a voz do teu Santo Espírito na vida dos seus filhos e filhas, eu declaro caído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tudo que venha a atrapalhar esse culto e a tua mensagem, nós declaramos que está falido e bendizemos o teu nome. Fala conosco, Senhor, e usa-me como carteiro para entregar a mensagem que lhe agrada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é interessante porque se nós pegássemos essa história dentro de um filme e você fosse ler essa sinopse, como a gente leu agora, você talvez diria que Jefté é um coadjuvante, um personagem que vai se dar muito mal. Porque ele vem de um contexto que nós vamos entender essa noite. Vamos entender como Deus usou isso para beneficiar o reino de Deus. Nós concluímos então que tinha tudo para dar errado. Ele nasceu numa família disfuncional, num contexto onde não tinha uma mãe dentro de um relacionamento cristão. Seu pai tinha um outro casamento com outros filhos. E isso conturbou e culminou na expulsão dele da sua casa, quando já grande. Como leitores, nós podemos concordar que sim, olha que história bonita que teve Jefté. Se você pegar a Bíblia e você olhar como um terceiro personagem, como um leitor realmente, você vai concordar. Ele era um guerreiro, ele era valoroso, você vai entender, vai falar assim, nossa, muito legal a história. Mas deixa eu já te dizer uma coisa, tem gente aqui que não está passando nem a metade do que Jefté passou e já quer desistir da obra de Deus. Não desista, não é para você desistir. Você vai entender que essa história, por mais simples que possa parecer, nós não temos muita informação de Jefté, existe até uma discussão teológica ao final desse capítulo, mas o que você está passando, você vai entender que talvez não seja nem um pouco do que Jefté passou. Marido, esposa, irmão, qualquer pessoa na face da terra humana vai te decepcionar. Em algum momento você também decepcionou alguém na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Mas existe um que não vai te decepcionar durante toda a sua vida, é Jesus Cristo de Nazaré. E se essa história terminasse aqui, nós saberíamos quem foi Jefté. Bastardo, sem pai, sem mãe, lançado à própria sorte.
criado talvez por pessoas sem caráter nenhum, mas a história não acabou assim. Um cenário assim classificaria Jefté como um potencial delinquente. Eu não sei se vocês sabem, mas os estudos sobre delinquência na adolescência diz que a base familiar é um instrumento forte para que a pessoa ou o adolescente não venha a estar no mundo da criminalidade. Todo esse contexto familiar, ele faz parte. Tão importante a família que Jesus veio em uma, com José e Maria. Você conhece a história. Jefté teve que vencer traumas para se posicionar de forma relevante na sociedade. Mas sabe qual que é o nosso problema como sociedade? É que a gente olha para o lado e a gente pensa assim, nesse bairro não vai dar certo. Eu não vou prosperar financeiramente porque a minha família, olha a minha família. Olha, nessa igreja eu não vou crescer, porque olha o tamanho da igreja. Querido, não é sobre o bairro, sobre o caminho que você anda, é quem anda com você no caminho. Você está entendendo? Você precisa entender que quem está no caminho com você não são somente as pessoas que você vê a olho. Jesus Cristo de Nazaré está caminhando com você, assim como ele fez com Paulo no caminho. Deixa eu te questionar uma coisa e talvez te provocar. O valor de R$776 mil é muito dinheiro? Quem concorda? É muito dinheiro. Amém. Agora, deixa eu te perguntar. Quantas pessoas você acha que é necessário para juntar essa quantia? Um espertinho matemático vai falar assim, 776 mil pessoas. E se cada um der R$1, nós temos esse valor. Mas deixa eu trazer uma coisa que talvez te incomode. A revista eletrônica Guia-me publicou esses dias uma mensagem, uma matéria, que trazia assim: igreja com 80 membros sustenta 115 missionários e, entre aspas, Deus nos abençoa. Não sei se dá para você ler embaixo, mas diz assim: em 2022, a igreja que fica na região pobre dos Estados Unidos doou $115 mil. 80 membros. Queridos, não é sobre quantidade de pessoas, é sobre onde está o seu coração. Um contexto onde nós temos várias, e você conhece, várias igrejas cheias de número de pessoas, mas vazias de coração, que vão lá apenas para se satisfazer o seu ego, para poder se posicionar, poder se mostrar, é o que a gente tem dito. Talvez você aprenda a ministrar, talvez você aprenda a tocar, talvez você aprenda a cantar, mas e a unção que carrega com você? $115 mil anuais essa igreja doa. De novo, queridos, não é sobre quantidade de pessoas, é sobre coração. Aonde está apontado o seu coração? Algo interessante aconteceu com Jefté após ser expulso de casa. Nós lemos isso em Juízes 11:3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele. Interessante nesse finalzinho que ele diz: um bando de vadios se uniu-se a ele. Não diz que Jefté foi se unir com alguém. Lá no seu trabalho, na sua escola, seu contexto familiar, as pessoas estão se unindo a você ou você que estão se unindo às pessoas? Pare e reflita um pouquinho. Isso faz toda a diferença. Ele fala sobre também a cidade de Tobi, que é o norte de Gileade. Isso está também em Samuel, 2 Samuel 10, 6 e 8, que diz: como sendo um pequeno estado aramaico que auxiliavam os amonitas na sua grande luta com Davi. Nós temos coloquei aí também um mapa, só para você entender que Jefté caminhou cerca de 23 a 25 quilômetros. Eu não sei se dá para você enxergar, mas ali é a terra de Tobi. E ali onde parte a seta é onde ele estaria. Caminhou bastante, uma distância como São José e Jacareí, mais ou menos. Talvez na nossa caminhada a gente desista. Mas sabe o que é interessante? Os significados desse nome. O significado do nome Jefté quer dizer o Senhor proporciona. E o significado do nome Tobi significa bom ou notável. Então, no meio da sua caminhada, querido, o Senhor vai proporcionar algo bom para que você possa se aliviar. Acontece que quando você chegar lá, você precisa estar alinhado com o coração de Deus, para que você não se una às pessoas
que vão ser declaradas ou identificadas como vadios. Você precisa influenciar as pessoas onde você está. Amém? A história demonstra que Jefté foi um homem motivado, disposto a vencer, tanto que chamou a atenção dos anciões. Que diz assim em Juízes 5:8, venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas, disse-lhe Jefté. Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando a você. Responderam os líderes de Gileade, venha combater conosco e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. O passado de uma pessoa não impede que Deus opere poderosamente na sua vida. Não importa o passado que você teve. Não importa o que você errou. Satanás vive talvez falando na sua mente, olha você, quem você é, olha o que você já fez. Queridos, não importa. Uma vez eu disse isso para uma pessoa, acho que deu uma bugada na cabeça dela. Eu falei assim, Jesus não é pescador. E a pessoa ficou assim, não, peraí, eu já ouvi que tem alguma coisa de pescador, mas como é que é essa história? Jesus não disse que ia pescar os seus pecados no mar do esquecimento. Esse passagem se refere-se a quem ele fez pescador. Então, queridos, Jesus nunca vai pescar os seus pecados. Ele sempre vai te lembrar que você é um filho amado, que tem uma possibilidade e depende apenas de você viver uma vida reta. Amém? Você não é o seu passado, você não é a sua dor. Você nasceu para vencer, nascemos para superar tudo. E sabe para que serve o seu passado? Seu passado serve apenas de testemunho, para que outras pessoas encontrem e venham a Jesus. Ele vai curar, ou talvez isso que você está passando, seja financeiro, seja no relacionamento, seja saúde, isso que você está passando vai curar outras pessoas. O problema é que você tem que entender que você precisa estar na caminhada. Quando nós lemos que Jefté foi um guerreiro valente, e a gente vai entender de outra tradução também, não significa que ele ficou sentado olhando para o tempo esse tempo todo e esperando, Deus me escolheu. Não, significa que ele manteve uma postura, treinou, foi reconhecido porque as pessoas foram atrás dele e assim tem que ser conosco também. Nós precisamos manter a caminhada, precisamos continuar orando, precisamos continuar jejuando, lendo a Bíblia, mantendo uma vida reta diante não só dos membros ou dos amigos da igreja, mas sim para os de fora. Porque lá é que você vai converter as pessoas, não é dentro da igreja. Quem está aqui dentro, se não tem ninguém que aceitou Jesus com o tempo, ou vai aceitar, mas o problema é lá fora. É lá fora, a igreja serve para nós sermos enviados. Amém? Então hoje nós vamos aprender com a história de Jefté. Você nasceu para vencer. Então, primeiro, acredite que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Juízes 11, a primeira parte, vamos ler juntos? Jefté, o gileadita. Amém. Em outras traduções, ele vai dizer, era então Jefté, o gileadita, homem valente e valoroso. Para as pessoas, até mesmo seus irmãos, Jefté era apenas um bastardo. Talvez, para as pessoas que te veem, você é apenas você. As pessoas não veem valor em você, mas Deus vê. Amém? Mas para Deus ele era um guerreiro valente e valoroso. Ele era importante, tinha qualidades de guerreiro. Acredite que o olhar de Deus está sobre a sua vida. Talvez as pessoas não cheguem em você, parabéns, você devolveu o troco certo, parabéns, você deu passagem no trânsito. Talvez ninguém faça isso, mas Deus está vendo. E eu estou falando só de pequenas coisas. Não vou citar pecados mais pesados, mas você sabe. Talvez você deixou de olhar aquilo, talvez você deixou de mexer com aquilo. E Deus está olhando, Deus está vendo você, Deus enxerga em você o que ninguém ou você mesmo não enxerga. Você precisa entender que, apesar de todas as batalhas, você ainda está sendo observado por Deus. A Bíblia confirma essa verdade quando diz, 1 Samuel 16, 7, a parte B, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor
vê o coração. Aonde está o seu coração? A Bíblia diz que aonde estará o seu coração, estará o seu tesouro. Aonde está o seu coração? As pessoas podem até não acreditar que você teve uma mudança. As pessoas podem até olhar para você, pessoas que te conhecem de muito tempo, principalmente familiares, e vão dizer assim, agora virou crente. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, na cadeia todo mundo vira crente. Amém, que é na cadeia, porque no inferno não tem mais jeito. Amém? Quando você está passando, por exemplo, por um regime, o que os médicos falam? Não vai se pesar. Eu conheço uma pessoa, mas não vou falar o nome dela, sempre fala assim, não se pese, para que você possa ver a sua progressão. E assim é a nossa vida. Talvez você esteja pensando essa semana, eu vou desistir da igreja, eu não vou mais ler a Bíblia. Querido, olha para a sua vida como era antes e como ela está agora. Eu duvido que Jesus não tenha melhorado 1 centímetro da sua vida. Alguma coisa Jesus fez. Ao contrário de que algumas pessoas dizem que aceitei Jesus e não mudou nada, na sua vida tem que mudar, querido. Você tem que entender. O que saía da sua boca não pode ser mais palavrão, tem que ser palavras de bênção. Os seus pensamentos, tudo bem, nós temos pensamentos da nossa mente humana, mas você tem que lutar contra isso. Suas atitudes, você tem que lutar contra isso. Você é transformado em nome de Jesus. Amém? Imagina então quando Jefté sofreu nas mãos de seus irmãos, até talvez na mão de inimigos. Ser chamado de bastardo, expulso da própria família, não deve ter sido nada fácil. E nós às vezes queremos servir na igreja, não queremos mais ler a Bíblia. Às vezes a gente não quer mais participar de nada por tão pouca coisa. Por mais que talvez a dificuldade que você esteja passando, eu duvido que você foi expulso de casa por algum motivo parecido. Pelo menos eu não conheço nenhuma história assim. Então, querido, o que você está passando pode ser difícil, pode ser doloroso, mas compreenda que Deus está olhando para você. Amém? Segundo, você nasceu para vencer, então acredite que Deus tem um propósito na sua vida. Juízes 11, a parte 1 ainda, B, diz assim, sua mãe era prostituta e seu pai foi Gileade. Ninguém nasce por acaso. Você não é um acidente. Se você veio ao mundo é porque Deus tem um propósito para você. Você pode até ter não sido planejado, mas você foi desejado no coração de Deus. Você é importante e na equação da vida, da história, da sua vida, da sua família, nessa equação, se você tirar você, a conta não fecha. Pensa em alguma pessoa da sua família, agora, essa pessoa mesmo, e tira ela da equação. Não vai fechar a conta. Você vai ver que aniversários, festas, final de ano, tudo que você passou com ela, se não tivesse ela, alguma coisa ia estar faltando. Então, assim é a sua vida. Deus conta com você, Ele precisa de você. Ele poderia fazer sozinho? Poderia. E vai chegar um tempo que isso vai acontecer, que não vai ter mais tempo de arrependimento. Mas você precisa entender que há um propósito maior. No contexto da igreja, não é porque nós não temos uma estrutura melhor, é que nós vamos deixar de fazer o melhor. Não é porque nós não temos um ambiente com mais espaço que nós vamos deixar de servir a Deus. Nós, enquanto caminhamos, vamos fazer o melhor, para que assim que tivermos o melhor, faremos o melhor ainda. Amém? Você pode até não viver o que queria, talvez você não calce o tênis que queria, talvez você não tenha o celular que queria, talvez você não está no emprego que você quisesse, mas isso tudo, creia, é para um propósito maior. Talvez se você perguntasse para Jefté se ele quisesse passar por tudo isso, ele responderia que não. Ele ia falar assim, eu perder minha mãe, meu pai, meus irmãos não expulsar jamais. Mas havia um propósito na vida dele. Sobre isso, a Bíblia diz em Efésios 1, 4, a parte A, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Você é alvo do amor de Deus. Não importa o seu passado, não importa quem você foi ou quem foram os seus pais. Seus pais só viveram da forma errada para mostrar a forma errada que deveria ser. Então não pegue isso como um salvo-conduto, de falar assim, não, é porque meus pais eram assim e eu estou carregando esse, como diz
as outras religiões por aí, o karma. Eu estou carregando esse karma comigo. Esquece, querido, você é uma nova história. Você é uma nova história. Não é porque o seu pai foi daquele jeito, sua mãe foi daquele jeito, você tem que ser. Você é remido, transformado pelo sangue de Jesus. Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. Você tem um futuro brilhante nas mãos de Deus. Você precisa continuar caminhando. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Jeremias 29, 11 ainda diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar danos, planos de lhe dar esperança. Deus não prometeu riquezas para você. Aí você vai pensar assim: esse cara está ficando louco. É claro que não. Deus te prometeu fazer prosperar. Prosperidade para quem está com fome é diferente da prosperidade de quem está na UTI. Não é sobre dinheiro. Não é sobre quantidade financeira. É sobre prosperidade. É você deitar na sua cama, olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua família e dizer: hoje eu cumpri mais um dia nos caminhos do Senhor. Amém? Você nasceu para vencer, então, 3, acredite, haverá dias difíceis, mas eles vão passar. Juízes 11, 2 até o 3 diz assim: a mulher de Gileade também lhe deu os filhos, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele. Embora sendo um homem valente e valoroso, Jefté passou um tempo muito difícil. Foi humilhado pelos líderes da cidade, até pelos próprios irmãos. Em tempos difíceis, temos que continuar caminhando, temos que continuar crendo, temos que continuar na luta, na nossa luta diária. Talvez hoje você não teve vontade de ler, e vou te dizer, a maioria das vezes eu também não tenho vontade de ler, mas mesmo assim você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa fazer essas coisas. Não é sobre vontade, não é sobre, eu senti de Deus de ler a Bíblia hoje. Você não vai sentir nunca. Se você não colocar uma regra, estabelecer um critério, estabelecer um horário, você pode saber que mesmo assim você ainda não vai ter vontade. Mesmo assim, você ainda vai enfrentar coisas e situações que vão te tirar dessa rotina. Então, você precisa criar essa rotina. Se você, um dia você acordar e falar assim: não, hoje eu quero pagar um boleto. Quem já acordou com essa vontade? Ninguém. Ninguém vai acordar com essa vontade. Você vai acordar com a vontade que os boletos estejam pagos. Mas você precisa aprender que a vontade, às vezes, é da nossa carne humana. E muitas vezes dela, ela vai te afastar dos caminhos do Senhor. E você precisa estar nesses caminhos. É nesses momentos, então, que se separam meninos dos meninos, dos homens. E os crentes dos crentes. O crente que aceitou Jesus de coração e aquele que apenas aceitou por emocionalmente. Aquele que apenas aceitou por um arrepio na espinha. Não é sobre arrepio, não é sobre sensação. É sobre viver uma vida transformada. Amém? Somente um não irá então decepcionar: Jesus. Na vida de Jefté, esse tempo passou, assim acontecerá com você. Se você estiver passando por um tempo difícil, fique firme, pois a palavra de Deus diz em Joel 2:27, o meu povo não será envergonhado. E Isaías 61:7 diz, em lugar da sua vergonha, terão dupla honra. Seu tempo de humilhação acaba hoje, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Tudo que estava te deixando para baixo, estava te trazendo à memória coisas que não procedem do Senhor, estão quebradas agora em nome do Senhor Jesus. Então somente creia. 4, você nasceu para vencer, então acredite que Deus está preparando para um nível maior de conquista. Nós vamos viver o nosso propósito em Deus. Só assim tornaremos a pessoa certa para todos os outros que estão cegos pelo inimigo. Encare a dor como um lugar onde somos preparados para um nível maior. Sem dor
não há crescimento. Entenda que, às vezes, as pessoas não falam isso, que a vida cristã não é uma vida de sofrimento. Mas aqui você tem aprendido que não é só um mundo de poliana, não é só vida e flores. Você enfrentará dificuldades e, na maioria das vezes, você enfrentará dificuldades depois que você aceitar Jesus. Eu já contei isso aqui, mas quando eu me converti, eu acho que passou um tempo, depois, 6 meses, eu fiquei desempregado. Depois de aceitar Jesus. Era para desistir, né? Pô, eu aceitei Jesus, agora que o negócio ia dar certo, agora que vai dar certo. Porque Jesus vai tirar você do caminho que ele não quer. Assim como ele fez com o Jefté. Não é uma história fácil você ser abandonado pelos seus próprios familiares, ser expulso da sua própria casa. Pensa, você e seus irmãos expulsando alguma pessoa. Não é uma situação fácil. Mas Jesus tem um caminho e tem um caminho melhor para cada um de nós. O salmista cantou assim, Salmos 30, 11, mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. A situação que nós passamos hoje está quebrada em nome de Jesus. Então, o que aconteceu com Jefté? Juízes 11, 4 e 6, ele vai dizer, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram eles, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Ainda continua em Juízes 11, 32, então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Jefté foi preparado para Deus para um nível de conquista maior. Eu sei que talvez é difícil a gente ouvir isso, mas a sua vida está sendo preparada para alcançar algo maior que você nem sabe o que é. Você nem espera. Isso que você está orando essa semana, que você veio orar na segunda-feira, é só um pedacinho do iceberg do que Deus tem preparado para você. Amém? Eu quero concluir aqui então dizendo, você nasceu para vencer. Por isso, não desista, persista, não importa o seu passado, não importa o que os outros dizem ou disseram a seu respeito. Então, somente creia, siga em frente, acredite que Deus está com você. Deus acredita em você e tem um propósito lindo para a sua vida. Não é porque os seus pais erraram que você deve errar. Não é por isso que você deve seguir esse caminho. Siga os passos de Jesus, deixe-se se inspirar pelo Espírito Santo de Deus, para que os seus dias sejam dias de luta sim, mas esses dias glorificarão o nome do Senhor. Amém? Então, só para finalizar e para recapitular tudo, você nasceu para vencer. Acredite que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Ele tem um propósito na sua vida. Os dias difíceis você vai enfrentar, mas sabe, eles, assim como eles vieram, eles vão passar também. E Deus está te preparando para um nível de conquista maior. Pare de olhar as suas incapacidades, porque tudo aquilo que você não é, Deus é em sua vida. Amém? Vamos orar aqui.